Olá a todos, eu me chamo Arthur Cavalcante, eu sou da equipe 9 da cadeira de Big Data em Negócios na Universidade de Fortaleza, né? E hoje eu vou falar um pouco sobre o Big Data, certo? Primeiramente, né, o que é o Big Data, né? Eu trouxe aqui um exemplo de uma biblioteca com milhares de livros. Agora imagina se você em poucas etapas consegue filtrar e encontrar os livros de sua preferência. Eu acho que a gente pode definir o Big Data com este exemplo, né? Onde seria o grande armazenamento de dados e a forma como há a interação com esses dados, né? A forma como a gente analisa esses dados. E então, como o Big Data funciona, né? Continuando com a biblioteca, né? Imagina que dentro dessa biblioteca a gente tivesse um caminho que te levasse diretamente para os livros de sua preferência. Pronto, é isso que a gente pode fazer com as diversas soluções e tecnologias do Big Data, né? Que podem trazer essa capacidade de coleta, de análise e de interpretação de dados para dentro das organizações, ajudando, por exemplo, a maximizar os resultados dos negócios e a minimizar as perdas, né? De forma resumida, a gente pode dizer que o Big Data ele funciona por meio de três ações, que seriam a integração dos dados, o gerenciamento dos dados e a parte de analisar esses dados, certo? E por que é que o Big Data é importante? Quais são os seus benefícios, né? Já sabendo que o Big Data é um conjunto muito extenso de dados e complexo, a gente tem que são esses dados complexos e de difícil gerenciamento que ajudam as empresas de negócio, por exemplo, principalmente nos últimos anos, a resolver problemas de negócios que outrora pareciam improváveis de acontecer, né? A gente tem também que quando uma estratégia de dado ela é aplicada de maneira correta, a gente vai ter ferramentas que permitem que as empresas visualizem detalhes das suas operações, processando e investigando os dados. Com isso, há uma maior precisão para as tomadas de decisões do negócio, que é muito importante, principalmente para gestores e pessoas que têm que tomar alguma decisão. Então, como é que eu posso aplicar o Big Data? Né? Quais são as estratégias de negócio, por exemplo? Né? Prosseguindo aqui na nossa biblioteca, né? Quando muitas pessoas de perfil semelhante procuram por um mesmo estilo de livro, por exemplo, o Big Data ele auxilia a organizar tais livros de acordo com o perfil de certas pessoas. Ou seja, eu vou tentar melhorar o que eu falei aqui agora há pouco, né? Ou seja, por meio da análise de dados, né, os resultados podem ser utilizados como uma pesquisa de mercado, né, filtrando interesses em comuns, por exemplo. Esta estratégia ela se chama de análise preditiva, certo? Que é muito utilizada no dia a dia e é utilizada no nosso case escolhido. Resumidamente, né, a análise preditiva é um conjunto de tecnologias focada em antecipar comportamentos futuros, por exemplo. Com a aplicação dessa análise preditiva, as empresas vão conseguir estudar dados para mediar a demanda e otimizar a entrega de um produto ou serviço, por exemplo. Agora, o que, é que são esses 5V que eu coloquei aqui na tela? Eles são basicamente volume, velocidade, variedade, veracidade e valor. Vou falar um pouquinho rapidinho sobre cada um, né? Onde o volume seria a quantidade de dados disponíveis, como os dados de um usuário e o histórico do usuário. Já a velocidade é sobre a rapidez com que os dados são gerados e coletados. A variedade agora se refere à diversidade de fontes e formatos de dados, como texto, áudio, vídeos, por exemplo. Veracidade significa a confiabilidade e precisão dos dados coletados. E, por fim, o valor é sobre a efetividade da utilização dos dados para poder gerar valor ao cliente, certo? E as tecnologias de Big Data, quais são elas? Atualmente a gente pode dividir elas em duas, como seriam as tecnologias operacionais e as analíticas. Primeiramente temos as operacionais, que indicam a quantidade de dados que são gerados diariamente. Ou seja, são essas tecnologias operacionais que estão relacionadas àqueles dados brutos, os dados que são os dados que vão alimentar a parte analítica do Big Data. E o que seriam as tecnologias analíticas? Elas são o tratamento de alto nível desses dados coletados, desses dados brutos que eu falei agora. Né? Como, por exemplo, a gente tem a previsão do tempo por meio dos dados meteorológicos coletados em histórico. Então, isso aí já seria um tratamento do dado bruto que veio. E dentro dessas tecnologias, vou citar rapidinho aqui algumas, como a inteligência artificial, o banco de dados NoSQL, a programação na linguagem R e os data lakes, por exemplo. Esse é o Centro de Recuperação Mão Amiga, o CREMA, que desde 2019 faz um trabalho buscando ajudar as pessoas que sofrem de dependência química aqui em Maracanã. Somos uma instituição sem fins lucrativos, não temos parcerias com prefeituras, nem governo do estado.
vivemos apenas de uma contribuição de cada pessoa que aqui vem e é acolhida, repassa para a instituição. Como disse, desde 2009, nossa instituição existe e por aqui já passaram cerca de 1000 pessoas com um grande histórico de recuperação, fazendo com que essas pessoas busquem uma nova vida. O Big Data é utilizado aqui de várias formas. Nós temos hoje um cadastro que não é mais físico, na qual nós podemos acessá-lo e vermos dados de atendimento médico de todos que aqui se encontram, dados de documentação, dados de folha de pagamento, de mensalidades e tudo que envolve informações da instituição.